quando vira para o 89, foi um ano importante para você, algumas peças já não existiam mais, né? Porque... Na virada, não tinha, do que eu estreiei, sim, não tinha Fernando e Donato, que eram a zaga. Fernando e Donato. E não tinha Paulo Roberto e... Romário estava? Acho que não. Romário já tinha ido também. também. Não tinha Paulo Roberto, aí veio o Luiz Carlos Vinck. Não, vou falar esse time aqui. E aí era o Henrique, volante, que tinha saído, aí veio acho que o Zé do Carmo e o Boiadeiro para 89. Tem uma foto aqui, uns caras aqui de 89. Mazinho, Luiz Carlos Vinck, Zé do Carmo, Quinones, Marco Aurélio e Acácio, né? A galera dos Imper, né, que estava na foto que eu peguei. William Sorato, Boiadeiro, Bebeto e Bismarck. Nossa Senhora! Ficou conhecido como Célé Vasco, né, esse time. Porra, tá maluco, desde 88 era Célé Vasco, né, cara? Não. E foram esses mesmo. Esse time foi a base do brasileiro de. E você virou titular, você já era titular. Então, aí assim, eu começo 89 como titular, tanto é que acaba o Carioca, a gente vai para uma excursão na Europa, que existia isso antigamente. Sim. Aí a gente vai bem, o Vasco foi tricampeão do Ramon de Carranza, eu fui bem pra caramba, fiz gol, final, caramba. Volto, eu começo como titular e depois eu sou sacado do time. Para quem? E bota quem? Acho que aí foi o Bebeto que veio pro Vasco, né, em 89, sim. E aí joga Bebeto e Vivinho. Vivinho tinha moral pra caramba, né? Tinha. Vivinho foi um cara aí que veio o Tato também para esse time. Tato era o ponto esquerda. Isso, ponto esquerda, que era do Fluminense, acho que estava na Espanha, e volta pro Vasco. Mas aí eu fico no banco, aí chega um período que nem no banco eu estava indo, e minha cabeça um trevo, né, velho? Treinador, quem era o treinador? Nelson Rosa. Nelson Rosa eu não sei, não me lembro dele. Eu conheci o Nelson no Madureira, depois que ele fez um trabalho Nelson foi meio campo lá, Carlinhos e Nelson no Flamengo. Pô, o Carlinhos Violino eu conheço. Dá água aí. Carlinhos Violino, porra, salvou minha vida. E aí eu volto, assim, a ir quase na reta final do campeonato, cara, assim, volto a ser relacionado. Só que, assim, nos treinos eu tava, meu irmão, com raiva. Fazendo nada, só gol. E aí eu volto a entrar num jogo, em 89, no Maracanã contra o Botafogo, que a gente tá perdendo de 2-1. E se perdesse ali, complicava de vez para continuar com chance de chegar às finais. E aí, faltava 5 minutos para acabar o jogo, eu faço o gol de empate. Um cruzamento do Bismarck da direita, eu não teci primeiro pau. E aí a gente empata, e aí continua com chance. Aí o jogo seguinte é contra o Corinthians em São Paulo. Nesse jogo do Botafogo, acho que o Bismarck tomou o terceiro amarelo. E aí ele muda um pouco a maneira de jogar do time. Aí ele me coloca e entro. Acho que o Tato entrou nesse jogo. Ele tirou o Vivinho, deixou o Bebeto e botou o Tato na esquerda. Botou o Tato na esquerda. E era Boiadeiro, Zé do Carmo e Tita. O Tita estava? O Tita estava nesse time. E a gente vai para São Paulo, a gente ganha de 1-0 do Corinthians, gol meu também. Toma. Eu gostava nem de... Toma. Por isso que, assim, que a questão, obviamente, gol do título marca, né? Mas, assim, no meu caso ali, não só foi isso, né? E aí, depois o Botafogo tem um jogo contra o Inter em Porto Alegre, 2-0, 2 gols do Bebeto, e é a final que eu faço. Então, nos 4 últimos jogos do campeonato, fiz gol em 3, cara. Porra, não, entendeu? Marcante e a final, né? Não, marcante pra caramba. E a final, né? A final que aí 1-0. Não, e dentro de um. Não, dentro de um campeonato que era difícil pra caramba, era muito nivelado, né? Muito nivelado. Era porque as equipes não tinham essa parada do dinheiro da TV. O dinheiro da TV tinha, mas era muito pouco. Era de ingresso mesmo. Era ingresso. E patrocínio. Né? Os clubes sobreviviam como podiam. E o nível era muito. O material humano, não estou falando que era melhor nem pior, mas ele ficava mais tempo. Sim. Pô,
O Leandro jogou quanto tempo no Flamengo? Você jogou quanto tempo no Vasco, entre idas e vindas? Entre outros aí, o próprio Giovani. Sim, sim. Enfim. Era diferente. Você tinha uma identificação maior. Assim, é chato dizer isso, mas não era tão profissional. Isso. Entende o que eu tô falando? É porque você precisava da identificação para você levar público para os estádios, para você vender camisa, vender ingresso. Pô, não, verdade. Diferente do que da TV. Cara, não, muito, 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 muito maneiro mesmo. E vamos falar da cereja do bolo, né, cara? Porque eu acho que esse jogo mudou tua vida, né? Com certeza, né, Fernando? Assim... E o gol, deixa eu falar, o gol é maneiro, sabe por quê? Porque o Bebeto antecipa no primeiro, não é isso? Ou entra? Isso, Vai todo mundo lá. O Adilson e o Ricardo Rocha. Toda vez que eu encontro o Ricardo Rocha, ele... Ferrou, falei, por que você foi pra cima do Bebeto também? Pô, só viu o Bebeto. Ele teve aqui, pô. Ele teve aqui. Teve aqui também. Pô, nem sacaneamos ele com essa porra. Aí ele fala, pô, o Neto me ferrou que não te acompanhou. Pô, como é que foi a preparação? O São Paulo tinha um timaço. Já era um timaço, cara. Assim, a gente chegou na reta final ali, o time muito bem, entendeu? Então, assim, jogando bem fora de casa. Tanto é que a gente venceu o Corinthians fora de casa, a gente ganhou do Inter fora de casa, lá no Sul, entendeu? E, assim, o Vasco tinha aquela questão do ponto de vantagem por ter a melhor campanha. Sim. E aí, assim, teve uma conversa do Eurico com a gente. E a gente o Eurico já era o homem forte do... o diretor de futebol, E depois tu fez os gols do Flamengo, ele já chamou você, vem cá, filho, vamos renovar esse contrato. Não, Eurico tem esse jeito, mas tinha um coração enorme. Não, todo mundo diz que... todo mundo que trabalhou com ele... Ontem a gente estava falando com o Montenegro, ele falou, cara, o Eurico tinha o jeito dele, mas tudo que eu tratei com ele foi cumprido. Né? Não é isso? Agora, imagine, apesar que o Eurico é um trator, né? Era um trator. Então, até para você pedir um aumento de salário, tu ficava com medo. Mandava uma carta pedindo aumento. Telegrama. Não, mas se você chamasse ele no canto e falou, pô, doutor, tô precisando disso. Ele chegava e... Ele dava moral. Todo mundo que tinha relacionamento. Ele me deu um aumento uma vez sem eu pedir, cara. Depois dessa fase aí. Eu fui... Saiu o pagamento, você passa lá no departamento financeiro a se pegar e assinar o contra-cheque. Aí um dia eu chego lá, era uma mulher que fazia os pagamentos lá, aí assinei e virei as costas. Né? Ela, peraí, senhora, o que foi? Não, o doutor Eurico mandou dar isso aqui para você. Que isso? Era um aumento, sem eu pedir, sem nada, entendeu? Ele assim, ele tinha essa coisa, esse reconhecimento. Ele tinha esse reconhecimento, entendeu? Apesar assim que em alguns casos de renovação de contrato ele era mais duro, entendeu? Sim. Tanto é que alguns jogadores tiveram problema e tal. Alguns reclamavam mesmo. É a história do Germano. Carlos Germano. Isso. Ele e o empresário. Aí ela rindo, cadê só o Germano para contar aqui? Ele estava contando quando eu estava no Vasco. O Eurico aqui, o empresário e o Germano. E ninguém falava nada. O medo dele. Aí acho que o empresário escreveu assim, escrito aqui, fala você. É isso. Fala você, o empresário não comigo. Cara, o cara é uma máquina. Mas assim, enfim. E a preparação, porque esse time, galera, tinha um zagueiro equatoriano. O Quinones, né? Que até enfrentou o Vasco depois. Isso, quase 10 anos depois, né? Na final da Libertadores. Isso. Que ele marcou, né, aquele título, né? Porque não era normal ter. Não. Ele chega assim muito bem recomendado, que na época ele era o melhor zagueiro da América do Sul, tinha considerado na competição, né? Sim. Então, assim, ele chegou e um cara, gente boa pra caramba, E foi bem pra caramba. Foi bem, chegou e foi bem, cara. Tomou conta, né? O Marco Aurélio, também, que vem do América, vem pro Vasco, também chegou e tomou conta, né? E a gente tinha do Célio Silva e o Leonardo, que caraca, era assim, e os dois tomaram conta ali, né? Então, assim, mas assim, o time chegou bem pra caramba na reta final da competição, né? Aí teve essa reunião, porque a gente tinha essa vantagem, se empatasse ou perdesse o jogo, teria o segundo jogo, né? E aí, vamos jogar onde o primeiro? Aí, esse histórico de bons resultados fora de casa, a gente optou, não, vamos jogar primeira fora, Certo, mata e pô. E aí,
Bom, e aí a gente... Um jogo duro pra caramba, né? Final de campeonato é sempre um jogo mais pegado, mais truncado. São Paulo tem algumas chances que o Acácio, pô... eu sempre falo isso, o título é muito... Claro, eu fiz o gol, tá, mas pô, a atuação do Acácio nessa partida é Incrível. incrível. Mas aí foi isso, né? Um jogo difícil pra caramba, Não, cara. E o lance é bem legal. Você tá na cabeça de todo mundo, né? A Todo jogada toda é É. muito... Pô. Porque pô, é uma falta contra a gente, aí o São Paulo vai colocar a bola na área, a gente corta, o William pega o rebote, toca pro Bebeto, o Bebeto me lança lá na esquerda. Aí eu domino mais ou menos na linha do meio campo ali e toco o Mazinho atrás e a gente começa a rodar a bola pro outro lado. Aí o Mazinho traz um pouquinho para dentro, mete no Bismarck. Aí o Bismarck já vê o boiadeiro também em Esse projeção. cara jogava muito também. Aí toca o boiadeiro, o bateria já de primeira pro Scaluzzinho. E dominou de primeira também. Não, de primeira. De primeira também. É. Cruzava nada esse garoto também. É. Nossa, de primeira, cara. É. Pô, esse jogo tá na cabeça. Esse gol tá na cabeça de todo mundo. É. A galera entra, depois vem. É. Puf. E mudou a tua vida? Cara, muda, né, Fernando? Não tem como, né, cara? Assim, pela história do jogo, do campeonato. Fazia 15 anos que o Vasco não ganhava o Brasileiro, tinha ganho em 74, entendeu? Gol único na final, ou na casa do adversário, contra o São Paulo, que pô, depois ali, depois de pouco tempo, ganhou tudo, Isso. bicampeão mundial acabou sendo depois, né, cara? Então, assim, Verdade. e pela dificuldade que é ganhar um título Brasileiro, né, cara? Você sabe disso, cara. Claro. O que acontece aí? É difícil você ter uma hegemonia no Campeonato Brasileiro, né, cara? Aconteceu aí poucas vezes isso, de 2, 3 títulos, assim, é fora da curva. Muito fora da curva. Então, assim, e da maneira que foi, né, cara? 1-0, nenhum título do Vasco brasileiro foi gol único na final. Isso acaba marcando, né, cara? Marca todo o contexto, né, cara? Você é um garoto da base. Com identificação com o clube, entendeu? Pô, quanto tempo? 5 anos depois, ou 3 anos depois, chegou ao clube, né, já tem uma projeção dessa.